Hoje eu vou deixar uma palavra para vocês e tenho certeza que Deus vai falar no teu coração e vai te dar um entendimento da direção espiritual que Ele tem para você, para a tua vida e para a tua família e por toda a tua geração futura. Lá no livro de João tem uma passagem muito forte que Jesus ele foi visitar uma cidade, ficou lá muitos dias, depois voltou. Mas o seu melhor amigo, que era Lázaro, já tinha falecido há alguns dias. E aquela multidão ficou desesperada. Aquela multidão ficou agoniado, né? Falando, por quê, mestre? Por quê? Aí Marta falou, mestre, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, nada disso teria acontecido. Mas o que Marta não sabia é o que viria após essa chegada de Jesus naquele local. Em João, capítulo 11, vamos ler do versículo 21 até o versículo 27. Deus vai falar no teu coração nesse dia. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta, naquele momento, ela não tinha entendido o que Jesus tinha falado. Jesus falou que o seu irmão irá de ressuscitar. Ela pensou que seria no último dia, na volta de Jesus. Só que Marta escutou algo de Jesus que ia mudar totalmente a tua vida a partir daquele momento. Aonde que ele falou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna, Marta. É isso que ele quis dizer para ela naquele momento. E todo mundo já sabe, naquela passagem, que Jesus chamou Lázaro pelo nome. E nesta manhã, nessa tarde, nessa noite que você está vendo esse vídeo, Jesus também te chama pelo nome. Ele te conhece. Ele quer ter uma intimidade com você como tinha com Lázaro. Porque Jesus é o caminho, Ele é a vida. Lá no primeiro livro de João, segundo Evangelho de João, primeiro capítulo de João, está escrito assim, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez, e naquele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderão. Capítulo 1 de João, Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Jesus, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus. Meu amado, Jesus, ele quer ter uma intimidade tão forte com você, porque ele te amou primeiro, pagou o alto preço naquela cruz. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Não há mais nada a se pagar neste mundo. Somente a adorar e aceitar Ele como único e Senhor e Salvador, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos aceitou com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas falhas, porque Satanás falou com ele, é este povo que tu vai sacrificar por ele? Vai valer a pena? A passar dos anos, eles vão te esquecer. Eles não vão lembrar desse sacrifício. Mas Jesus persistiu até o fim.
e falou: Pai, está consumado. O que ele falou? Pai, comprei toda a humanidade de novo. O homem tem acesso ao Senhor. E o véu se rasgou de cima para baixo e deixou o meu caminho, o teu caminho, para acessar ao Senhor, que é o nosso Pai Todo-Poderoso. Então não há mais condenação àquele que está em Cristo. E Jesus ressuscitou o terceiro dia. A Bíblia nos fala que naquele domingo, a ressurreição de Cristo, Cristo voltou entre os mortos, ceiou com seus discípulos, depois subiu aos céus, está ao lado do nosso Deus Todo-Poderoso, aguardando o juízo final, para que a grande ressurreição também venha. Para todos aqueles que creem em Cristo, vai voltar diante dele para receber a sua coroa da vida eterna. Meu amado, ainda há tempo, ainda podemos agarrar essa oportunidade que o Espírito Santo do Senhor está te proporcionando, te chamando nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, para você entender tão grande foi o amor de Cristo por mim e por você, que Ele nos amou primeiro e deu o sacrifício naquela cruz, a sua própria vida, pela minha família, pela sua família, e por toda a minha geração e por toda a sua geração futura. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele te comprou por alto preço. Não tem mais preço para mim nem para você pagar. Então não devemos aceitar a condenação deste mundo, os rótulos desse mundo, as palavras desse mundo, porque o mundo já é do maligno, mas devemos perseverar e viver o amor de Cristo nessa terra, para que nós possamos encontrar o nosso caminho, somente com Ele, somente a Ele, a toda a honra e toda a glória. E que Deus fale grandemente no teu coração e que essa palavra encontre aqueles que verdadeiramente têm aquela sede pela palavra do Senhor, e aqueles que não conhecem ainda a Cristo, passa a conhecer, lendo a palavra, a Bíblia, que é a palavra eterna, o alimento eterno, que mata a nossa sede, que nos dá o acesso à vida eterna, à presença do Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que no livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, e no livro de João, capítulo 11, versículo 21 ao 27, Deus vai falar grandemente no teu coração, e eu tenho certeza que essa palavra vai te levar ao alimento para toda a tua casa, para toda a sua família, e uma semana abençoada de muita paz, muito entendimento, muita sabedoria, e que o amor de Cristo esteja no centro da tua casa, da tua vida e de todo o seu caminho nessa jornada da tua vida. Que a graça e a paz